270 Lilith, Mitos e Verdades por Felipe Moura, Shaul Ben-Sion. Introdução. Poucas figuras da mitologia judaica despertam tanto interesse e curiosidade quanto a de Lilith, tida por alguns como a primeira esposa de Adão Arishon, isto é, do primeiro homem, e por outros como uma espécie de um demônio feminino, ou até mesmo a esposa do diabo. Para outros ainda, uma combinação dessas duas coisas. Mas, em meio a tantas alegações, qual a verdade sobre essa figura? De onde surgiu? O que diz a Bíblia hebraica sobre ela? E o que sabemos acerca dela a partir das fontes judaicas? Como o pensamento judaico acerca dela se desenvolveu ao longo da história? E, por fim, existem fontes não judaicas? Caso afirmativo, o que elas dizem e revelam sobre a origem dessa mitologia? Este artigo se propõe a investigar o tema, dando uma resposta definitiva para a questão. Para isso, é preciso dividi-lo em partes, de modo que possa ser explorado com bastante detalhe. Recomendo ao leitor que somente se debruce sobre este material com o tempo adequado para que possa realmente se dedicar à leitura, pois há muita informação relevante que precisa ser investigada cuidadosamente. Independente de concordar ou não com as conclusões do autor, estou certo de que, se assim proceder, certamente apreciará a leitura e cuidadosa observação das principais fontes acerca deste tema. www.judeu.org. Parte 1. Etimologia e Bíblia. www.judeu.org. 2. Etimologia. A primeira coisa a fazer é observar a etimologia do substantivo Lilith, no hebraico. O sufixo no hebraico é uma das maneiras de estabelecer forma feminina. Por exemplo, temos o nome Yodá, traduzido como Judá, cujo correspondente Yehudit é feminino. Já o radical do substantivo Lilith é, que significa literalmente noite ou noturno. É a base da palavra Laila, a forma mais conhecida para a palavra noite. Sendo assim, Lilith significa literalmente noturna. Essa é a única informação que podemos obter a partir da etimologia. Quanto ao significado, os dicionários e concordâncias divergem. Por exemplo, o Brown Grever Briggs afirma que o termo se refere a um demônio feminino noturno, importado da mitologia babilônia. Já a concordância Strong afirma que se refere a uma coruja das torres, cujo nome científico é Tito alba, uma espécie de coruja muito comum no Oriente Médio. www.judeu.org. 3. Na Bíblia hebraica, a única referência que encontramos na Bíblia hebraica Lilith aparece em Yeshayahu, Isaías, na passagem abaixo: e as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátir clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Ali fará a coruja seu ninho, e porá os seus ovos, e aninhará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali se ajuntarão os abutres, cada fêmea com o seu companheiro. Yeshayahu/Isaías 34, 14, 15. Afinal, a passagem acima se refere a um demônio ou a uma coruja das torres? Primeiramente, é importante contextualizar a obra. O trecho faz parte do que chamamos de Proto-Isaías, que corresponde aos capítulos de 1 a 39 do livro de Yeshayahu, Isaías, e que é de origem pré-exílica. Nos tempos em que foi escrito, já existia a influência da cultura babilônia no reino de Judá, pois a Babilônia já era reino poderoso. Porém, essa influência era consideravelmente menor do que, por exemplo, nas obras exílicas ou pós-exílicas. Sendo assim, torna-se menos provável a hipótese de uma influência da demonologia babilônia neste ponto. Em segundo lugar, analisando a passagem propriamente dita, temos a menção a 4 outros animais: hiena, sátiro, coruja e abutre. Desses animais, o sátiro, hebraico sair, é o único que pode associar a demônios ou falsas divindades. No entanto, na maioria das vezes em que aparece nas escrituras, refere-se exclusivamente a um bode. Por exemplo, então tomaram a túnica de Yosef, e mataram um cabrito, Seir, e tingiram a túnica no sangue. Bereshit/Gênesis 37, 31. E porá a sua mão sobre a cabeça do bode, Azair, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Eterno. Expiação do pecado é Vikra/Levítico 4 e 24. Das outras 58 instâncias em que Sair aparece, uma única parece se referir a demônios ou falsas divindades. Ele constituiu para si sacerdotes, para os altos, para os sátiros, Velacherim, e para os bezerros, que fizera de Vrea e Aminbet/2 Crônicas 11, 15. www.judeu.org. 4. Ou seja, apenas 1,72% das menções faz alusão a divindades. As outras 98,28% das instâncias se referem exclusivamente a bodes, ou cabritos. Além disso, essa não é a única menção de Proto-Isaías ao sair. Observe: mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros, os eirinpularão ali. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Yeshayahu/Isaías 13, 21 minutos e 22 segundos. Claramente em Is. 13. O sátiro é apenas uma referência a bodes ou cabritos, já que todo o contexto fala de animais, não de demônios. Semelhantemente, a passagem de Is. 34 se refere a cidades que ficarão desoladas. Ao serem desoladas e ficarem desertas, servirão de habitação para animais selvagens. Não existe, nesse texto, qualquer tipo de referência a demônios que possa fazer sentido dentro do contexto. Conclusão da análise bíblica. Em suma, temos o seguinte cenário para nos ajudar a entender essa menção a Lilith nas escrituras, citada juntamente com mais 3 animais. A única outra palavra que poderia se referir a um demônio, sátiro, na realidade 98,28% das vezes se refere apenas a um bode/cabrito. Proto-Isaías alude ao sátiro como um bode/cabrito no outro trecho. O texto é pré-exílico, e portanto anterior à maior influência da demonologia babilônia sobre o povo judeu. O contexto não parece fazer qualquer referência a demônios. Pelo contrário, o contexto se refere a animais selvagens preenchendo cidades desoladas. Olhando para todos os fatos, é possível afirmar sem qualquer sombra que o termo Lilith no texto do profeta Yeshayahu, Isaías, se refere a uma coruja das torres, não um nome próprio de demônios.
Seria preciso muita vontade de querer enxergar demônios nesse trecho para poder atribuir essa citação de Lilith a tal coisa. Tal coisa exigiria sacrificar o contexto, bem como provavelmente cometer um anacronismo. www.judeu.org 5. Em outras palavras, não existe nenhuma referência na Bíblia hebraica ao demônio feminino da mitologia babilônia que posteriormente tornou-se comum no folclore judaico. www.judeu.org 6. Parte 2. Origem da mitologia. www.judeu.org 7. Origem da mitologia. Como é muito bem apontado pelo Brown e Grever Briggs, a origem da mitologia de um demônio feminino denominado Lilith é tardia. Mais especificamente, pós-exílica. Embora esteja presente na demologia assíria e babilônia, a referência mais antiga está na mitologia suméria antiga. O poema Lilitu. A primeira menção de Lilith na história está no poema sumério denominado Lilitu, que data de cerca de 3.000 anos AEC. Abaixo, uma transcrição dos principais trechos do poema. Antes das estrelas nascerem, antes dos povos construírem grandes cidades, a grande montanha do paraíso se abalou e sangrou sangue de fogo quando deu à luz a Lilith, e a terra em volta queimou. Muitos animais e pessoas morreram quando Lilith abriu seus olhos. Lilith viu as cinzas de seu nascimento e chorou lágrimas. Como a chuva, as lágrimas de Lilith se tornaram rios e córregos. Flores cresciam onde Lilith caminhava, árvores cresciam onde Lilith se sentava, as cinzas se tornaram solo fértil e um pomar se tornou a casa de Lilith. No pomar de Lilith havia muitos animais, pessoas vinham viver no paraíso. Lilith lhes dava grãos e ensinava a colher. Lilith fazia pão e cerveja, o povo se alegrava, comia e bebida. Um dia um grande príncipe veio da terra de Atlin, ele espiou Lilith e a cortejou. www.judeu.org 8. Mas Lilith o desprezou e o rejeitou. Nesse ponto, Lilith passa boa parte do poema fugindo do príncipe, e o príncipe caçando os animais que eram amigos de Lilith. Lilith é capaz de se transformar em um grande pássaro para escapar. Para dissuadir o príncipe, Lilith tem relações com vários animais, dando origem a filhos monstruosos. Por exemplo, Lemos. Ela copulou com uma serpente. Lilith deu à luz rapidamente. Seu filho não era como os outros. O filho tinha 6 braços. O filho tinha o rabo de uma serpente. O filho era muito forte. Lilith chamou o filho de Mariolito. Mariolito atacou o grande príncipe em um dado ponto. Lilith prepara um banquete em seu templo, e o príncipe vem disfarçado. Lilith, mesmo sabendo que era ele, ela o recebe e o faz se sentar ao lado de um homem. Sem que o príncipe perceba, Lilith o faz casar-se com o homem, e o príncipe fica indignado. Lilith diz que fez isso para que ele nunca se casasse com ela. Os dois lutam por muito tempo, mas Lilith sempre se transforma num grande pássaro e foge. Desesperado, o príncipe confessa o amor dele por Lilith e diz que jamais desistirá dela. O príncipe então se prepara para cometer suicídio. E o poema se conclui da seguinte maneira: finalmente Lilith se cansou desse jogo, ela sentiu pena do grande príncipe. Eu te concederei um beijo, declarou Lilith desesperado. O grande príncipe aceitou. No momento em que o beijo do grande príncipe foi dado, seu corpo foi inundado de vida, e então de morte. Tão grande foi o prazer de um beijo que ele morreu. Lilith pranteou pelo grande príncipe, mas o príncipe permaneceu morto. Entristecida, Lilith sabia que jamais poderia amar nenhum homem mortal. Poderia provar seu beijo e viver. Suas lágrimas traziam vida, mas seu beijo trazia a morte. www.judeu.org 9. Como se pode perceber, Lilith na mitologia suméria era uma espécie de semidivindade que teria se originado de uma montanha que jorrava sangue de fogo, isto é, uma provável alusão a um vulcão. Lilith carregaria uma maldição. Ao mesmo tempo em que causava vida, também causava morte. Muito provavelmente, o mito estava originalmente associado ao fato de que os vulcões eram percebidos como fonte de vida, por prover calor e solo fértil, mas ao mesmo tempo ameaçadores e causadores de morte, em virtude de suas erupções. A mitologia certamente ganhou força no imaginário masculino, por tratar do tema de um homem condenado a sofrer por conta de um amor proibido, que o levaria à destruição. www.judeu.org 10. Exorcismos sumérios. Em exorcismos sumérios também muito antigos, encontramos referências a Lilith, associando sua presença a enfermidades. Por exemplo, um deles diz: Nantar, Azaco, Samana, espírito mau, Alum mau, espectro mau, Galum mau, Deus mau, Rabisu mau, Lamastula Bazu Bazu, Lilu, Lilitu, serva de Lilitu, Nantar mau, Azaco maligno, doença maligna, trabalhos maus, sujeira, afecção de pele, febre, icterícia, macara, língua má, saiam de sua casa. Sobre isso o psicólogo analítico e especialista em mitologia antiga Roberto Cicutteri afirma: nos versos 31, 36 são relacionados todos os maiores espíritos malignos, os Utukali Nutu, entre os quais Lilu e Lilitu, que sem dúvida são referentes a Lilith. O vocábulo serva de Lilitu, segundo nos parece, queria provavelmente indicar a prostituta, a meretriz, ou genericamente a mulher que pudesse, de alguma maneira, estar com indícios de malignidade demoníaca. Lilith, a lua negra. Isso revela que, desde os primórdios, Lilith estava associada a enfermidades que afligiam os homens, provavelmente atribuídas à sexualidade, ou talvez até a doenças sexualmente transmissíveis. www.judeu.org 11. O Épico de Gilgamesh. O Épico de Gilgamesh, datado de cerca de 2100 AEC, é um pouco posterior ao poema supracitado, mas também contém algumas poucas referências a Lilith. Abaixo, um exemplo. Gilgamesh feriu a serpente que não podia ser encantada. O pássaro azul fugiu com seus filhotes para as montanhas. E Lilith destruiu sua casa e fugiu para lugares selvagens inabitados. Épico de Gilgamesh, Tábua 12, Inanna. Gilgamesh, a árvore Urutu, na mitologia babilônia posterior. Sobre o demais menções, na mitologia babilônia, o especialista em mitologia judaica Dr. Sermundrovitch escreveu: Lilitu, também, é descrita num texto babilônio como uma prostituta do templo de Ishtar.
Essa característica particular já era encontrada nos textos sumérios mais antigos, nos quais é dito que Inanna, que corresponde a Estar Babilônia, enviou a bela, sedutora e solteira prostituta Lilitu para as ruas e campos para desencaminhar os homens. Lilith, The First Eve, Historical and Psychological Aspects of the Dark Feminine. Muito provavelmente, o folclórico aspecto do amor impossível e fatal descrito no poema Lilitu inspirou o imaginário popular acerca de Lilith. Assim, Lilith passaria a ser vista como o arquétipo da enganadora, uma espécie de demônio feminino que teria por objetivo causar a queda dos homens. É justamente esse aspecto que posteriormente viria a influenciar o judaísmo, transformando-o em uma figura de maior importância. www.judeu.org 12 Parte 3 Desenvolvimento no judaísmo. www.judeu.org 13 Lilith no judaísmo. Após ter importado a figura da mitologia babilônia, o judaísmo a desenvolveu gradualmente, e ela passou a tomar conceitos próprios. Esse desenvolvimento pode ser dividido em dois períodos básicos. O primeiro período vai desde a época pós-exílica até o desenvolvimento do Talmud Bavili, o chamado Talmud babilônio, no início do século VI DEC. Nesse primeiro período, a figura de Lilith mudou muito pouco, permanecendo como apenas uma dentre as muitas classes de demônios importadas da demonologia babilônia. Foi no segundo período, que vai desde a época pós-talmúdica até o início do século XIII DEC, que a mitologia de Lilith mais floresceu, e que ela passou a ganhar gradativamente bastante destaque. Esse desenvolvimento será observado a partir de fontes históricas, que aqui serão apresentadas com os respectivos comentários que se façam pertinentes à investigação proposta. www.judeu.org 14 Do período pós-exílico ou talmúdico. Na época do Segundo Templo, o judaísmo já havia sido infestado pela demonologia babilônia e suas superstições. A essa época, floresceram rituais de exorcismo, amuletos e orações especiais criadas para as mais diversas categorias de demônios. Nos manuscritos do Mar Morto, num fragmento datado do século Maek, que é parte dos salmos escritos contra espíritos malignos, encontramos o seguinte: Eu, o instrutor, proclamo seu glorioso esplendor para citar e aterrorizar todos os espíritos dos anjos destruidores, espíritos dos bastardos, demônios, Lilith, uivadores, e habitantes do deserto, cuja súbita queda desavisada sobre os homens os desvia de um espírito de entendimento, e faz seus corações e seus desolados durante o presente domínio da maldade, e o tempo predeterminado das humilhações dos filhos da luz e, pela culpa dos séculos daqueles feridos pela iniquidade, não para destruição eterna, e-me-as para uma era de humilhação e transgressão 4Q 510, frag. 1. Embora algumas traduções tragam Lilith em letras maiúsculas, é importante ressaltar que isso é feito a critério do tradutor, haja vista que o hebraico antigo não possui tais recursos. Pelo que se observa aqui, Lilith é tida como uma classe de demônios. Provavelmente, de demônios femininos que desencaminhariam os homens. Não há nenhum tipo de papel ou posição de destaque a ela atribuída. Semelhantemente, o mesmo ocorre à época do Talmud Bavili, onde encontramos as seguintes referências. Rab. Yehudá citando Shemuel decretou: se um aborto tivesse a aparência de Lilith, sua mãe estaria impura por razão do nascimento, pois é uma criança, mas tem asas. E assim foi também ensinado. R.O.C. disse: uma vez aconteceu em Shimone que uma mulher abortou a aparência de Lilith, e quando o caso veio para uma decisão perante os sábios, eles decretaram que era uma criança mas também tinha asas. B. Nidá 24b Rabá disse: eu vi como Hermim filho de Lilith estava correndo no parapeito da muralha de Maúsa, e um cavaleiro, galopando abaixo em um cavalo não pôde resisti-lo. B. Bava Batra 73AR. A Nina disse: alguém não deve dormir sozinho numa casa, e quem quer que durma numa casa sozinho é tomado por Lilith. B. Shabat 151b, www.judeu.org 15 Na Baraita é ensinado: o cabelo dela cresce longo como Lilith, ela se senta a urinar como uma fera, e serve como apoio para seu marido. B. Eruvin 100b. Novamente, não se sabe dizer se Lilith é tida como um nome próprio ou uma classe de demônios. Provavelmente trata-se do segundo caso, considerando que nada é dito sobre ela enquanto personagem. O que se observa é que as seguintes características são atribuídas a essa classe de demônios femininos. Seu aspecto é descrito como tendo cabelos compridos e asas sedutoras. Provavelmente a elas eram atribuídas as poluções noturnas e sonhos eróticos dos homens. A questão da poluição noturna era delicada, pois poderia inadvertidamente colocar um homem em situação de impureza cerimonial, impedindo assim de tomar parte em dados ritos, especialmente aqueles que se referiam ao templo. A ela eram atribuídos os defeitos físicos de alguns fetos ou bebês recém-nascidos. Como se pode perceber, tais figuras eram objeto de algumas superstições, mas não pareciam ter qualquer papel muito fundamental na teologia judaica. www.judeu.org 16 Uma piada mal compreendida. Curiosamente, a visão acerca de Lilith pode ter sofrido sua mudança mais dramática a partir de um texto de humor. Mais especificamente, numa sátira escrita entre os séculos 8 e 10 DEC, na Idade Média. Teria essa sátira formado a visão moderna sobre Lilith? Ou seria ela apenas um reflexo de um folclore popular já existente, mas não documentado textualmente? Seja como for, a primeira referência a Lilith da forma como ela é conhecida atualmente aparece, como dito, num texto satírico. Trata-se da obra pseudo-epígrafa denominada O Alfabeto de Ben Sira, que faz referências bastante jocosas e indelicadas a temas polêmicos, chegando a falar até mesmo de flatulência. Curiosamente, mesmo as referências mais modernas sobre Lilith ser a primeira esposa de Adão citam o Alfabeto de Ben Sira como fonte. Ou seja, não é de todo impossível que o conceito realmente tenha se originado numa piada. Aparentemente, nem todos levaram a questão na brincadeira. Abaixo, uma tradução na íntegra do trecho que fala sobre Lilith. Enquanto Deus criava Adão, que estava sozinho, ele disse: não é bom que o homem esteja sozinho. GN 2:18. Ele também criou uma mulher, da terra, como ele criara o próprio Adão, e a chamou Lilith. Adão e Lilith imediatamente começaram a brigar.
Ela disse: eu não deitarei por baixo, e ele disse: eu não deitarei debaixo de ti, mas somente por cima. Pois tu só és adequada para a posição de baixo, uma vez que eu devo ser o superior. Lilith respondeu: somos iguais, uma vez que fomos ambos criados da terra, mas eles não davam ouvidos um ao outro. Quando Lilith viu isso, ela pronunciou o nome inefável e voou para o ar. Adão se manteve em oração perante o seu Criador, soberano do universo. Disse ele: a mulher que me deste fugiu imediatamente, o sagrado, bendito seja ele, enviou esses 3 anjos para trazê-la de volta. Disse o sagrado a Adão: se ela concordar em voltar, o que foi feito é bom. Caso contrário, ela deve permitir que 100 de seus filhos morram todo dia. Os anjos deixaram Deus e perseguiram Lilith, de quem se apoderaram no meio do mar, nas águas poderosas nas quais os egípcios estavam destinados a se afogar. Eles www.judeu.org 17 disseram as palavras de Deus, mas ela não quis retornar. Os anjos disseram: nós te afogaremos no mar, deixai-me. Disse ela: eu fui criada somente para causar enfermidade às crianças. Se a criança for macho, eu terei domínio sobre ele por 8 dias depois de seu nascimento, e se for fêmea, por 20 dias. Quando os anjos ouviram as palavras de Lilith, eles insistiram que ela voltasse. Mas ela jurou a eles pelo nome do Deus vivo e eterno: sempre que vir-vos ou vossos nomes, ou vossas formas no amuleto, não terei poder sobre aquela criança. Ela também concordou que 100 de seus filhos morressem todo dia. Dessa forma, todo dia 100 demônios perecem, e pela mesma razão, escrevemos os nomes dos anjos nos amuletos de crianças pequenas. Quando Lilith vê os seus nomes, ela se lembra de seu voto e a criança se recupera. Lilith, o alfabeto de Ben Sira. Antes que o leitor pense que o texto é extremamente bizarro, machista e absurdo, lembre-se que ele foi concebido para ser um texto satírico de humor, não um tratado teológico. A premissa do alfabeto de Ben Sira é simples de entender. Ele toma por base a diferença dos relatos da criação em Bereshit, capítulos 1 e 2, para tentar afirmar que a criação da mulher, no capítulo 1, refere-se a outra personagem, que não Havá, Eva. Há inúmeros problemas com essa hipótese. Embora este estudo não se proponha a ser uma análise detalhada das diferenças entre os capítulos 1 e 2, cito apenas algumas a título de curiosidade, tanto em GN 1 quanto em GN 2, toda a criação é retratada de forma diferente. Por que apenas a mulher seria outra? Por que o homem seria o mesmo e a mulher outra? Porque não é dito com clareza que se trata de outra mulher em GN 2? Porque a Bíblia hebraica se calaria sobre o destino da primeira mulher? Porque nada encontramos na Bíblia hebraica sobre ela? Porque as fontes judaicas só aparecem injustamente após o exílio babilônio? Porque, ainda assim, nenhuma literatura da época do Segundo Templo, nem mesmo o Talmud fale sobre Adão ter uma segunda esposa? Tais perguntas já são suficientes para descartar tal hipótese como absurda e descabida, mesmo se o texto não fosse satírico. Quanto mais considerando que se trata de um texto de humor. www.judeu.org 18 Lilith na Idade Média. Totalmente alheio à ideia jocosa de Lilith ser a suposta primeira esposa de Arão. Os irmãos Jacob e Isaac Cohen, 2 autores cabalistas já do final do século XIII AEC, trazem uma outra solução. Lilith seria a esposa de Samael, que na literatura judaica era identificado como o anjo da morte e opositor de Israel. Em resposta à sua pergunta sobre Lilith, explicarei a essência do assunto. Acerca desse ponto há uma tradição recebida dos antigos sábios que fizeram uso do conhecimento secreto dos palácios menores, que é a manipulação de demônios e uma escada através da qual se sobe aos níveis proféticos. Nessa tradição, é esclarecido que Samael e Lilith nasceram como semelhantes em forma a Adão e Havá, que também nasceram como refletindo o que está acima. Esse é o relato de Lilith que foi recebido do Tratado da Emanação Esquerda 6 e 19. De toda forma, essa já é uma grande evolução sobre o conceito original, que parecia trazê-la como uma classe de demônios femininos de importância reduzida. Poucas décadas depois, o Zohar traria as descrições mais completas que se tem de Lilith, fazendo uso de toda a mitologia que se desenvolveu ao longo dos séculos. Depois que a iluminação da primeira luz foi ocultada, uma casca foi criada de seu cerne, e essa casca se espalhou e produziu outra casca. O sagrado, bendito seja ele, a tomou e a trouxe para baixo quando ele criou Adão, de modo a regular este mundo. Quando ela viu Havá, que estava ligada às costas de Arão, e cuja beleza era como a dos mundos superiores, e quando ela viu sua imagem perfeita, voou de lá e desejou, como no começo, se unir às pequenas faces. Os guardiões dos portões celestiais não permitiram que ela se aproximasse. O sagrado, bendito seja ele, a repreendeu e enviou para as profundezas do mar, e lá ela habitou até que Adão e sua esposa pecassem. Então o sagrado, bendito seja ele, a tirou das profundezas do mar, e ela governa sobre todas as crianças, as pequenas faces da humanidade, que merecem ser punidas por causa dos pecados dos seus pais. Wisdom of the Zohar, 540-541. Nesta primeira citação, o Zohar parece fazer uso das duas ideias do folclore popular, a de que Lilith seja a primeira esposa de Arão, Adão, e a de que ela seja esposa de Samael. www.judeu.org 19. Para harmonizar as duas ideias, o autor do Zohar a coloca como um espírito feminino invejoso, que cobiçou o homem e odiou a mulher, e por isso tenta destruir os filhos dos homens. Observe, contudo, que o Zohar discorda da ideia de que Lilith tenha sido a mulher criada em GN 1 para ser a primeira esposa de Arão, embora traga como mãe de demônios que ela teria gerado com Arão, e que seriam parcialmente homens e parcialmente divinos. Vale ressaltar que a ideia de seres semidivinos, embora inexistente nas escrituras e até por ela combatida, era bastante comum na mitologia do Oriente Médio Antigo. É importante ressaltar ainda, como observação à parte, que na opinião do autor deste estudo, o Zohar contradiz as escrituras, ao afirmar que crianças mereçam ser punidas pelo pecado dos pais, pois é dito, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. 18 e 20. De todo modo, Lilith parece estar associada às desgraças ocorridas quando crianças nascem.
A fêmea de Samael é chamada de serpente, uma esposa de prostituição, o fim de toda a carne, o fim dos dias. Dois espíritos malignos, ligados um ao outro. Ela se veste com adornos, como uma prostituta abominável, e permanece nos cantos das ruas e estradas para atrair os homens. Quando um tolo se aproxima dela, ela o abraça e o beija, e mistura seu mosto com veneno de serpente. Uma vez que ele bebeu, ele se desvia na direção dela. Quando ela vê que ele se desviou para ela do caminho da verdade, ela remove todo o adorno que tinha colocado em razão do tolo. The Wisdom of Tesar, volume 1, 538-539. Aqui, observa-se a antiga tradição de Lilith como um espírito feminino enganador. A novidade está no fato de Lilith ser associada à própria serpente no Éden, o que a coloca em papel de extremo destaque na criação. Provavelmente, a razão disso é porque se Lilith é de fato tão importante, seria estranho que ela não aparecesse nas escrituras. Como ela não é citada nominalmente, a solução foi associá-la à serpente, embora o judaísmo antigo visse a serpente como metáfora para a inclinação ao mal. www.judeu.org 20 Vim de ver. Da profundeza do grande abismo, acima, veio uma fêmea, o espírito de todos os espíritos, e já explicamos que o nome dela era Lilith. E no princípio ela existia com o homem. Subsequentemente, o sagrado, bendito seja ele, dividiu Adão, e preparou sua fêmea. Quando Lilith viu isso, voou, e agora está nas cidades do mar, e ainda tem a intenção de ferir a humanidade. Quando o sagrado, bendito seja ele, destruir a Roma iníqua, e ela se tornar desolada, ele levantará Lilith e a colocará em suas ruínas, e se tornará desolada para sempre. Esse é um sentido de Lilith. Lá repousará, e encontrará seu lugar de repouso. Is. 34, 14, Ibid 539, 540. O Zohar faz referência a uma mitologia antiga de que existissem cidades nas profundezas do mar, habitadas por outros seres. Nelas, Lilith seria uma espécie de rainha. Aqui, o Zohar oferece uma leitura figurativa para Is. 34, 14. Evidentemente, não se trata de uma interpretação do texto, mas sim uma liberalidade homilética, por assim dizer. O problema é que muitos tomam tal leitura como uma interpretação, o que distorce o texto bíblico. Depois que a serpente se deitou com Havá e lançou toda a sua sujeira sobre ela, ela concebeu Caim. Daqui em todas as gerações, os malignos do mundo tiram sua origem, e a geração de todos os demônios e espíritos aos quais eles devem sua existência com todas as suas características. Portanto, os espíritos e demônios são metade como os humanos abaixo e metade como os anjos acima. Semelhantemente, quando os outros espíritos foram procriados por Adão, eles também eram dessa natureza, metade vindo de baixo e metade vindo de cima. Eles todos vão para Lilith primeiro e ela os redireciona. Ela sai no mundo em busca de bebês, e quando vê bebês humanos ela se liga a eles, buscando matá-los e absorver os espíritos desses bebês humanos. E por essa razão a Torá adverte as pessoas: santificai-vos e sede santos. LV 27. E é verdade que se um homem é santo durante o ato sexual ele não precisa temê-la, pois então o sagrado, bendito seja ele, convocará os 3 santos anjos que mencionamos, e eles protegerão a criança e ela não poderá feri-la. Ibid 542, 543. Novamente, surge a ideia de Lilith como sendo uma ameaça a bebês. Como visto, isto surgiu de uma interpretação acerca de crianças nascidas defeituosas. Nos tempos antigos, isso era visto como influência de forças espirituais negativas. O Zohar oferece a interpretação de que uma criança só está livre de ameaças se a relação sexual for lícita. Evidentemente, isso não tem fundamento científico, haja vista que bebês podem morrer ou serem portadores de alguma enfermidade, mesmo sendo filhos de casais casados, monogâmicos e íntegros. www.judeu.org 21 Resumo do desenvolvimento. Como se pode perceber, Lilith começa apenas como referência a uma classe de demônios femininos. Posteriormente, a figura vai ganhando importância, passando a incorporar várias referências negativas femininas, e assim se tornou gradualmente a principal figura feminina negativa na demonologia judaica. De um demônio comum, herdado da mitologia babilônia, passou ao status primeiro de mulher de Adão, depois de Samael, o anjo da morte. A visão da Idade Média, construída por volta do século XIII, é a que perdura até hoje dentre aqueles que acreditam na existência desse ser originário da mitologia suméria. www.judeu.org 22 Parte 4 Conclusão e bibliografia. www.judeu.org 23 Conclusão. É nítido que o demônio feminino denominado Lilith é inexistente na Bíblia hebraica. A única referência ao termo Lilith, no profeta Yeshayahu, Isaías, se referindo a uma espécie de coruja nativa no Oriente Médio. Mesmo dentro da demonologia, o termo Lilith não significou sempre a mesma coisa, apresentando desenvolvimento com o passar do tempo. Lilith se origina na mitologia suméria, associada à ambiguidade da mulher nos tempos antigos. Fonte, ao mesmo tempo, de vida e de morte. Em outras palavras, Lilith desde sua origem mitológica esteve associada às moléstias que eram vistas como sendo causadas a partir de relacionamentos sexuais. A partir dessa visão, ainda na mitologia babilônia, Lilith se torna uma prostituta enviada a serviço de Inanna, Ishtar, para tentar os homens. É dessa mitologia que deriva o pensamento judaico. No judaísmo pós-exílico, que se tornou supersticioso quanto a demônios e afins, Lilith aparece justamente como uma classe de demônios femininos sedutores, que desviam homens e causam defeitos em bebês. Muito provavelmente, foi associada à questão dos sonhos eróticos e da consequente poluição noturna e de toda a preocupação com a impureza cerimonial causada nos homens mesmo contra sua vontade consciente. Na Idade Média, Lilith passa a ter maior destaque. Torna-se a primeira mulher de Adão e, posteriormente, a mulher de Samael, mantendo seus laços com a mitologia babilônia, tendo como principal função seduzir os homens. Ao contrário, todavia, da mitologia babilônia, na mitologia judaica da Idade Média, é o ódio e a inveja de Lilith que a levam a tais atitudes, e ela se vinga da humanidade, afligindo suas crianças.
A mitologia de Lilith revela o medo por trás da população de que bebês nascidos defeituosos ou enfermos pudessem estar associados com influência demoníaca. E teriam sua origem em infidelidade conjugal e outros tipos de impurezas cometidas pelos homens que se deixavam seduzir por ela. Para finalizar, o autor deste estudo deixa apenas uma única passagem da Bíblia hebraica que mostra o quanto ela é filosoficamente incompatível com tais superstições. www.judeu.org 24 Eu sou Iv, e não há nenhum outro. Além de mim não há Elohim poder espiritual. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Iv, faço todas essas coisas. Yeshayahu/Isaías 45, 5, 7, www.judeu.org 25 Bibliografia Brown, Francis, Driver, S.R., Briggs, Charles A. Ibre Van English Lexicon of the Old Testament. Oxford, Clarendon Press, 1906. George Andrew Trad. T. Peacock Gilgamesh. Londres, Penguin Books, 1999. Purvis Sermund. Gela Jacobson Trad. Lilith T. Firstev, Historical and Psychological Aspects of the Dark Feminine. Pensiedel, Daimon Verlar, 2012. Kenner, Ronald C. Trad. Terli Kabbalah. Nova York, Paulist Press, 1986. Kramer, Samuel N. From the Poetry of Sumer, Creation, Glorification, Adoration. Berkeley, University of California Press, 1979. Mirsky, Mark J. Stern, David. Rabbinic Fantasies, Imaginative Narratives from Classical Hebrew Literature. Filadélfia, Jewish Publication Society, 1990. Moffat, Charles Alexander. The Sumerian Legend of Lilith. Toronto, 2012. Patai, Rafael. Tebredgo 10. Detroit, Vaime State University Press, 1990. Cicuteri, Roberto. Norma Teles e J. Adolfo S. Gordo, Trad. Lilith, A Lua Negra. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1998. Strong, James. Strong Exhaustive Concordance of Terrible. Piabode, Hendrickson Publishers, 2007. Tishby, Isaiah. David Goldstein, Trad. The Wisdom of the Zohar, An Anthology of Texts, Volume 1. Liverpool, Liverpool University Press, 1991. Vise, Michael, ABJR. Martin, Cook, Edvard. The Dead Sea Scrolls, A New Translation. São Francisco, HarperCollins, 2005. www.judeu.org 26 www.judeu.org 27 Gostou do artigo? Retribua. Faça uma doação ao nosso projeto, para que possamos produzir cada vez mais. Utilize uma das contas abaixo, Itaú, preferencialmente, AUC. 7062C/C26683, 3, Caixa Econômica Federal. Pode ser feito nas lotéricas, conta poupança, 1374, 013, 933, 99, 5. Este número já inclui conta, agência e operação, Banco do Brasil. Pode ser feito nos correios, AUC. 3559, 9, C/C51292, 3. Deseja imprimir este material? Nossos colaboradores têm acesso a uma área exclusiva no site, com os textos desbloqueados para impressão. Saiba mais neste link, http://monoteísta.org/quero colaborar.